Como prometido, né, eu vou continuar essa conversa sobre a questão do mestrado em serviço social. O meu interesse, como eu lembro, é que mais pessoas participem desse processo de seleção, reforçando que nas duas últimas seleções que eu fiz, a única pessoa com quem eu concorri foi comigo mesmo, né? Ou seja, praticamente não houve concorrência. E se eu fui reprovado, eu não posso atribuir isso a nenhuma outra questão que não seja de minha própria responsabilidade, tá certo? Então, é lamentável, né, que a gente tenha um projeto, um departamento aqui, uma coordenação, né, de mestrado, onde a gente não tem alunos interessados, profissionais, né, interessados em participar do processo no nível que merecia, certo? Então, eu acho que, no mínimo, nós teríamos que ter aí, em cada seleção, 100, 200 alunos, candidatos, até porque existem muitos profissionais de serviço social no mercado, existe muita gente saindo das faculdades, certo? E o mestrado, de uma forma ou de outra, também proporciona novas oportunidades, né, para a nossa atuação profissional, inclusive na área de pesquisa, na área de ciência, né, da investigação. Então, eu acredito que vale a pena para todos e todas profissionais, né, do serviço social se candidatarem a essas vagas, né? Algumas dessas vagas não estão sendo ocupadas por assistentes sociais, certo? Isso é bom porque estimula, né, o conhecimento do serviço social em outras áreas, em outras profissões, mas também seria melhor ainda se tivéssemos lá muitos colegas, né, profissionais da área do serviço social participando dessas formações, né, que além do próprio diploma, né, do próprio reconhecimento de aluno mestre, de profissional mestre, certo? Também tem a questão da aprendizagem, do conhecimento, da ampliação do que a gente chama de horizonte de consciência, né? Então, assim, eu acho que é importante e a gente vai agora começar a conversar um pouquinho aqui sobre o edital desse concurso, certo? O edital é o documento mais importante que o candidato tem que ler. Por quê? Porque se ele errar qualquer coisa no cumprimento do edital, ele pode ser desclassificado ou eliminado, né, durante o processo de seleção. Então, ler o edital é a primeira coisa, ler completo o edital é a primeira coisa que o candidato deve fazer, tá certo? Tem detalhes ali que, se ele esquecer, ele pode, por exemplo, não pagar no vencimento, certo? Por exemplo, não enviar os documentos para coordenação, né, do mestrado, que tá lá um requisito. Se não enviar, é como se você não tivesse feito a inscrição, mesmo já tendo pago, certo? Então, os prazos são muito importantes, inclusive os prazos para recurso, certo? Então, vamos lá, certo? O edital, ele tem algumas partes. A primeira mostrando a legalidade do processo, depois os objetivos, o que aquela coordenação, aquele curso de mestrado espera, né, do aluno, e o que é que ele vai oferecer a esse aluno. Isso aí está já na cara no início, né, do edital, certo? E uma parte extremamente importante aí que a gente tem que ter toda uma atenção são as áreas de concentração, né, e as linhas de pesquisa. Por quê? Quando a gente vai participar de um processo de seleção do mestrado, não é exatamente o que a gente quer pesquisar, mas esse nosso interesse na pesquisa tem que estar alinhado com os interesses de pesquisa dos doutores, né, daquele mestrado. Então, se você quer estudar, sei lá, a circunferência da Terra, evidentemente não vai ser um assunto que interesse aos doutores de serviço social. E como é que você sabe o que eles esperam, o que eles pretendem encontrar no candidato, né, ao mestrado em serviço social aqui na UFPB, né? Então, vamos lá. Primeiro, a área de concentração. A área de concentração que existe hoje no serviço social, uma das áreas, né, que saiu no último edital,
política social, serviço social e desenvolvimento social. Esta área de concentração está dividida em 3 linhas de pesquisa, certo? E as 3 linhas de pesquisa são formação da sociedade brasileira, teoria e diversidade social, a linha 1. Linha 2, serviço social, questão social e trabalho. Linha 3, política social, direitos sociais, território e desenvolvimento regional. Então, você, quando for elaborar o seu projeto de mestrado, que tem lá o número máximo de 12 páginas, você tem que pensar nessas 3 linhas de pesquisa, né? O que é que eu pretendo pesquisar nesse aspecto. E aí, quando a gente vai elaborar o projeto também, é bom saber o que é que está acontecendo lá dentro, o que é que está sendo produzido por esses doutores, né, dessas áreas de concentração. Então, minha recomendação é que, se não conseguir abarcar a produção de todos eles, você procure ali aqueles que são de maior interesse na sua pesquisa, na sua área, né, que você quer estudar, e veja o que é que eles estão produzindo, certo? Eu, por exemplo, como eu trabalho com educação, eu escolhi uma área específica e coloquei para a doutora que trabalha nessa área, certo? Então, o projeto, esse último que eu apresentei, tinha tudo a ver, estava muito bem integrado à proposta, né, da doutora que trabalha com a questão da educação popular, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. Isso quer dizer que o seu projeto vai aprovado? Não, porque existem outras questões que a gente precisa tratar, né? E a mais importante, no caso dessa última seleção para mim, foi a prova escrita, né? Eu fui eliminado na prova escrita e isso é um detalhe importante que a gente precisa estar atento, certo? Eu considero que a prova escrita, apesar de até esse ano eu considerar a parte mais fácil do processo, né, que eu gosto de escrever, eu gosto de discutir, esse ano para mim não foi nada fácil. Eu realmente considero que foi um fracasso, né? Foi um fracasso em termos de avaliação, não que eu não saiba das coisas, mas a avaliação para mim foi um fracasso, né? E a gente tem que conversar e ver o que é que aconteceu aí para poder aprimorar o serviço. Até nisso, a seleção do mestrado, ela tem esse seu benefício. Então, quando você passa, eu passei na minha primeira seleção, só não terminei, né, o curso, né, eu tive que me afastar. Passei na prova da segunda eleição e fiquei no projeto, porque o projeto não estava alinhado com os interesses de pesquisa da banca dos profissionais que eu citei lá para fazerem o meu projeto. E depois, esse ano, o projeto, na minha humilde opinião, estava muito bem alinhado com a área, né, com o interesse de pesquisa dos doutores, mas eu fiquei na primeira etapa, né? Então, coisas da vida. O cronograma, gente, é muito importante. Se você dormir no cronograma, você perde o concurso, tá certo? Então, leiam, se não quiser ler tudo, foco no cronograma e nas documentações que vão ser exigidas para você fazer a inscrição, tá certo? Isso aí, para mim, é medular para quem está se candidatando à seleção de mestrado, certo? Processo de inscrição, que você também não pode ter falha, porque a inscrição pode ser indeferida se tiver ali alguma falha. Tem as políticas de inclusão, né, que você coloca. As vagas, nesse último concurso, foram 20 vagas, certo? E a metade não foi ocupada, ou quase a metade, não lembro bem agora. Depois a gente compartilha aí os que foram bem sucedidos nesse processo de seleção, certo? E depois a gente acompanha até, se for o caso, as suas produções, o resultado de suas pesquisas, isso também é importante, certo? Quando eu digo leia as produções daquele departamento, daquela área, né, eu estou falando também dos mestres que estão sendo formados. Então você tem que ver o que eles estão produzindo, porque aí você vai ter também, assim, um parâmetro de o que você precisa fazer quando estiver lá dentro. E também, assim, eles produzem alinhados com a proposta, né, dos doutores que estão lá, alinhados com as ideias que eles defendem, que eles acreditam em termos de ciência, em termos de pesquisa, e que é, digamos assim, a temática da época, do interesse do período, tá certo? Deixa eu colocar aqui, tem as etapas: prova escrita, entrevista,
e análise de currículo, certo? A análise de currículo não é eliminatória, né? Ela é só classificatória. Então, se você até ali estava no primeiro lugar, o máximo que pode acontecer é você descer para o segundo, para o terceiro, só se for uma tragédia para você despencar e ser o último da lista. Mas mesmo que você seja o último da lista, você vai entrar para o mestrado, porque ele não vai eliminar você, tá certo? Vai ser só a questão de saber quem é o primeiro, segundo, terceiro colocado e por aí vai, certo? Aí vejam só. A prova escrita tem uns critérios assim, bem interessantes que a gente precisa cumprir, mas eu não vou falar agora não. Vou fazer o seguinte, o tempo está esticado aí. Quando eu fizer o próximo vídeo, eu vou falar especificamente sobre a bibliografia, né, sobre as referências, né, que a coordenação do mestrado oferece para que o aluno estude para poder fazer a prova escrita, certo? Isso mostra também os interesses teóricos deles, as áreas, né, que eles estão pretendendo discutir, ainda que formalmente não seja necessariamente assim, certo? Mas aquela área ela tem uma visão de ciência, uma área específica de interesse, e essa bibliografia, a princípio, ela deve estar alinhada com o que pensam aqueles doutores, aquelas pessoas que estão ali querendo selecionar a nós, né, como alunos do seu mestrado, certo? Um forte abraço e até a próxima.